Tá na rede! Já temos bola rolando para mais um Tá na Rede, o primeiro da temporada 2026, esse encontro da bola que a gente promove aqui com ex-jogadores, com dirigentes, ex-dirigentes, gente da bola, para contar casos de dentro de campo, de fora dos gramados, gente com muita história para contar. Histórias de bastidores, resenhas, detalhes que passaram batidos muitas vezes. Por favor, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal do YouTube, o Tá na Rede. Você pode também nos seguir através do Instagram, @Tá na Rede. Meu Instagram pessoal, @Thiago com TH, _Mastroianni, com 2 N's e I no final. E o da 585 Produções, 585 Estúdios Oficial. Deixa lá sua curtida, caso você goste do nosso programa. Bom, esse é o primeiro programa do ano de 2026 e por isso fizemos questão de trazer um ídolo. Sim, ele é um ídolo. Quem o viu com a camisa do Bahia de 2000 a 2005 sabe do que eu estou falando. O Tá na Rede já teve aqui as presenças de Ronaldo Passos e Jean, 2 goleiraços, né? E para mim ele está entre os 5 maiores da história do clube, ao lado de também Nadinho, talvez Luiz Antônio. Nadinho, com certeza. Luiz Antônio, Rodolfo Rodrigues ficaria aí entre o que tu já falei isso algumas vezes aqui no Tá na Rede, inclusive na presença do Jean e também do Ronaldo Passos. Um gaúcho que adotou a Bahia, já tem um jeito de baiano e anos mais tarde viria a se tornar presidente do Esporte Clube Bahia. Emerson Ferretti, grande abraço, prazer ter você. Eu que vi você chegar, vinda do Juventude. Eu não estava no aeroporto quando você chegou, mas acho que logo depois, 1 dia, 2 dias, já entrevistava você lá no Fazendão. E sei que você fincou raízes na Bahia de verdade, porque gosta da Bahia e gosta do Bahia, né, cara? Você pensou um dia que seria presidente do Esporte Clube Bahia? Olá, Thiago. Primeiro agradecer o convite. É uma honra estar abrindo o seu número 1 do ano de 2026. Isso, né? Eu que vesti essa camisa tantos jogos na minha vida, né? 200 e quanto? Camisa número 1. No Bahia foram 273. 273. Aliás, eu sou o terceiro, já trazendo dados, né? E história. Eu sou o terceiro goleiro na história do clube que mais vestiu a camisa, né? O Luiz Bahia. Antônio tá na relação? O primeiro é Nadinho, o segundo Ronaldo Passos, Ronaldo Passos, os 2 campeões brasileiros, Isso, e o terceiro sou eu, tenho muito orgulho disso. E sou o segundo atleta no século, né, 21, que mais vestiu a camisa do Bahia. Eu só perco para Lucas Fonseca. E você teve também uma sequência que foi incrível, mais de 200 seguidos, sem dar lugar para o reserva. Foram 155 jogos seguidos. E aí eu acho que é até um recorde mundial, né? Porque é muito difícil. Foram mais de 2 anos jogando todas as partidas do Bahia sem sair por motivo algum, né? Então, se o Bahia tivesse ido atrás na época, né, de comprovar esse recorde, com certeza seria um recorde mundial, estaria até hoje, né? Porque hoje é cada vez mais difícil ter uma sequência de 20 jogos, imagina de 155 jogos. Ou seja, sinal bom, é sinal de que você não se machucava, aquela contusão do início de carreira já valeu por toda a carreira, né? Exatamente. Eu era um goleiro era um atleta que eu ia para campo com dor. Era muito difícil me tirar de jogo, me tirar de treino. Também eu ficava incomodado quando eu não treinava um dia, né? Eu ficava no departamento médico. E assim eu fui várias vezes para dentro de campo jogar, né? Pelos clubes que eu defendi, às vezes com dor e às vezes até sem condição de estar ali dentro, mas eu ia. E erra quem acha que o goleiro... mas o goleiro não vai correr como jogador. O goleiro dá saltos, pula toda hora, força joelho, braço, um osso para quebrar é muito mais fácil para o goleiro. Eu costumo dizer que o treinamento de um goleiro é uma agressão ao corpo, né? Não é falar esporte é saúde. Não, o esporte de alto rendimento não é saúde, porque exige do corpo humano o tempo todo que você vá ao limite, né? E quebre, né, barreiras, enfim, limites. E o treinamento do goleiro é uma agressão, porque você cai, você se bate, você choca, enfim, é toda hora salto e, enfim. Eu tive algumas lesões sérias, né,
e outras, assim, bem comuns no futebol, graças a Deus eu não tive, como lesão de ligamento, lesão muscular também, eu nunca tive. Mas, voltando aí à sua introdução, né, eu tenho muito... Você disse que eu adotei a Bahia, mas a Bahia também me adotou e eu fico muito feliz. Eu acho que é a maior conquista minha vir para uma terra que não era minha, né? Eu não sou nascido aqui. De costumes, tradições diferentes, completamente diferentes, mas eu já era fascinado pela Bahia, né? Já era. Você vinha passar férias aqui? Eu tinha vindo 2 vezes passar férias, mas tinha vindo várias vezes jogar contra, certo, né? Certo. Então eu já era fascinado pela Bahia. Quando o Bahia me contratou e eu cheguei no Bahia no dia 4 de janeiro de 2000, eu nunca esqueço essa data, para mim foi um presente, né? A vir para o Bahia. Né? Eu logo falei para mim mesmo, né? Não quero mais sair daqui. E aí eu fiz de tudo para não sair da Bahia, né? E já são 26 anos aqui e eu tenho só que agradecer ao povo baiano, à torcida do Bahia e ao povo baiano pelo acolhimento e pelo carinho e o respeito que sempre me tratou. E você, como não é um ser humano, não digo nenhum jogador, boleirão, acho que a cultura te atraiu também, né? Acho que isso magnetizou você, fincar raízes em Salvador, também pelo lado cultural, pelo lado da diversidade, isso também te atraiu? Com certeza, né? A Bahia é muito singular nisso, né? Completamente diferente de onde eu venho, do Rio Grande do Sul. Apesar de, quando eu cheguei aqui, eu já tinha morado no Rio, em São Paulo, em Natal, né? Jogando por outras equipes. Né? Mas a cultura daqui sempre me fascinou, né? Então, como eu falei, o convite do Bahia foi também uma grande oportunidade profissional, né? De vir jogar num grande clube, mas também uma grande oportunidade de vir para um lugar que eu já desejava vivenciar, né? Estar aqui na Bahia, né? Entender o dia a dia, fazer parte do mundo da Bahia. E eu consegui, eu fiz muitos esforços, inclusive alguns sacrifícios, assim, para me manter aqui. Como por 2 vezes eu reduzi meu salário no Bahia. Eu fui goleiro do Bahia durante 6 anos, mas por 2 anos seguidos eu precisei para ficar no Bahia. Aqueles anos malditos, né? Eu acredito que tenha sido 2004, 2005, né? Foi 2003 para 2004 certo. E 2004 para 2005. Né? Eu tinha inclusive propostas para sair daqui, mas eu queria seguir no Bahia, porque eu acreditava... Primeiro que eu queria ficar aqui e acreditava numa recuperação do clube. E queria fazer parte dessa recuperação, então eu reduzi meu salário sem culpa nenhuma, né? Porque para mim o mais importante é eu estar bem, num lugar que eu me sentia bem, e eu sempre me senti bem aqui na Bahia e no Bahia, né? Então, para mim não foi problema. Do mesma forma como eu recusei quando eu fui melhor goleiro do Brasil em 2001, você lembra bem, né? Fui bola de prata. Eu tive propostas para ganhar muito mais dinheiro do que eu ganhava aqui e eu recusei todas elas porque eu queria seguir no Bahia, né? Então, foi um caso de amor mesmo pelo Bahia, pelo clube e também pelo lugar, pela cidade, pela Bahia, né? Mas você chegou a ficar com um pezinho atrás, porque alguns meses antes desse desembarque dele no aeroporto aqui de Salvador, ele simplesmente tira o Bahia da Copa do Brasil defendendo 2 pênaltis, um do Clebson, não foi? Um do Clebson e outro outro do Vinícius, né? E aí você fica, pô, essa torcida deve estar puta comigo. Não, eu pensei o contrário, sabia? Foi. Eu pensei o contrário. Esse cara é bom. Aquele ano de 99, que eu estava no Juventude... Isso foi Bahia e Juventude, viu, gente? Decisão nos pênaltis. Nas quartas de final. Nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu tive uma atuação muito destacada no jogo. E na final contra o Botafogo também, né? A competição toda eu fui muito bem, tanto é que eu fui quase convocado para a seleção Eu tava brasileira. vendo esse Botafogo e Juventude outro dia, você acaba com a partida. Com 105 mil, foram 101 mil pagantes. Foi a última vez que o Maracanã pegou um público maior de 100 mil pessoas. Em finais, né? Não, foi o último jogo. Foi a última vez que o Maracanã teve um público superior a 100 mil pessoas, na final da Copa do Brasil em 99. Depois não teve mais, depois teve reforma, reduziu a capacidade, não teve mais. Então foi a última vez.
e ser campeão de uma Copa do Brasil dentro do Maracanã com esse público, e ainda o público todo contra, né? Porque era só botafoguense que tinha lá, né? Foi muito marcante. E com juventude, né, Emerson? Com juventude, que era foi uma grande zebra, né? Tudo. Inclusive todas as fases que a gente passou, porque a gente eliminou Fluminense, eliminou Corinthians. Mas o mata-mata proporciona isso. Bahia, que o time... Inter e Botafogo. A gente foi zebra em todas as fases e a gente foi passando. E a minha atuação durante a competição toda foi muito destacada. Muito destacada. Tanto é que quando acabou o ano eu tive 6 propostas, Thiago, para trabalho. Você era do Grêmio. Eu era ainda atleta do Grêmio, estava emprestado à Juventude. Uma das possibilidades era voltar para o Grêmio. A torcida do Grêmio me queria de volta, porque não tinha sido um ano bom do Derlei. Né? Uma foto aí do Emerson no Grêmio, no velho Olímpico, que por sinal está completamente foram 15 abandonado. Anos meu no Grêmio, né? Você passa lá perto da frente do Olímpico e dá uma tristeza? Porto Alegre, dá porque tá bem feio. O bairro ali é Menino Deus, é? Menino Deus? Não, é Azenha. Azenha. E eu entrei no Grêmio com 8 anos de idade, né? Na escolinha do Grêmio e só saí aos 23 anos. Foram 15 anos dentro do Grêmio. 15 anos no Olímpico, né, treinando, jogando nesse estádio. O Grêmio faz parte da minha história, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, porque foi o clube que me proporcionou a eu realizar meu sonho de criança de ser um goleiro profissional. Mas quando você batia os babas lá em Porto Alegre, você já era goleiro? O pessoal, vai pro gol, Emerson. Era goleiro. Eu não tinha nunca tive muita qualidade com os pés, não, mas não foi por causa disso que eu escolhi ser goleiro. Eu escolhi ser goleiro porque eu gostava mesmo de ser goleiro. Quem era teu ídolo quando você tinha 8, 10 anos? Quando eu era ainda assim, infantil, né? Tinha o Rodolfo Rodrigues, que na época jogava no Santos. Sim. Né? Então 84, uma 83. grande referência, inclusive numa competição em São Paulo, com 14 anos, a gente foi para a final da competição e passou a final na TV Bandeirantes para o Brasil todo, e o narrador, eu fiz uma defesa, o narrador falou assim: defesa digna de Rodolfo Rodrigues. Era tudo que você queria ouvir, né? Eu fiquei ali, para mim, um garoto de 14 anos, né? Eu fiquei, né? E depois, quando o surgimento do Tafarel, aí roubou a cena, né? O Tafarel, para mim, foi o melhor goleiro era do rival, do Brasil, do Inter. E eu acompanhei de perto, porque o Tafarel é 5 anos mais velho do que eu então acompanhei todo o surgimento dele no Inter, muito jovem, né? Ele abriu, inclusive, nos anos 80, né? Ele quebrou esse paradigma que dizia que goleiro precisava ser experiente para poder jogar. E precisava ter mais de 1,90 m, né? Experiente. O Tafarel acho que tinha 1,87 por aí, ele né? era mais baixo que eu tenho 1,88. E aí se dizia que o goleiro precisava ser experiente ser mais velho, né? Tipo assim, começar a jogar com 25 anos, porque... E ele quebrou isso no futebol brasileiro e me ajudou muito, porque eu com 20 anos já era goleiro titular do Grêmio, né? Eu quebrei isso dentro do Grêmio. Na verdade, dentro do Grêmio, eu fui o primeiro goleiro da história do Grêmio que veio da base e se manteve como titular no time profissional. Isso em 91, que eu estreiei no Grêmio. Até então, nenhum goleiro que tinha vindo da base do Grêmio tinha se... Só depois veio o Darley. Aí depois, eu fui o primeiro, aí depois veio Darley, Murilo... Tinha Remy Fernando também. Praz passou. Remy foi antes de... Remy foi antes de você. Né? Aí o Grêmio se tornou uma referência em goleiros, informação né? de goleiro, mas eu fui o primeiro que surgiu da base e ficou. Eu era goleiro de seleção brasileira, sub-20. Quando você quebrou a perna, tíbia e perone, foi? Tíbia e fíbula, né? Tíbia e fíbula. Era naquela época. Agora fíbula, tíbia e fíbula. Você achou que você não fosse mais jogar? Foi com quanto? 17, 18? 21 anos. 21 já. 21. Eu era jovem, mas já... Você já estava na seleção? Eu fui goleiro da seleção brasileira sub-15 e goleiro da seleção brasileira sub-20. Sub-20, Tem inclusive um mundial sub-20. Contra Portugal, a gente vai falar disso lá na frente. 91, E aí eu já era goleiro titular do Grêmio há 1 ano e meio, quando eu quebrei a perna. Quando eu quebrei a perna com 21 anos. E na primeira vez eu quebrei 2 vezes, né? A perna. A segunda vez foi em consequência da primeira lesão não ter ficado bem calcificada. Então eu fiquei 9 meses, praticamente o ano todo de 93 parado. Eu machuquei em fevereiro, fiquei bom só em novembro. E eu não tinha noção assim de que poderia ter
acabado com a minha carreira. Só que aí eu voltei a jogar, joguei 4 meses, quebrei a perna novamente no mesmo lugar. Porque não tinha ficado bem calcificado na tíbia. Eu imagino a insegurança que você tinha, hein? Sim, aí eu fiquei mais 6 meses parado, e aí emendou praticamente 2 anos sem jogar praticamente, com poucos jogos. E na segunda vez eu fiquei assustado, porque as lesões poderiam sim ter encerrado minha carreira, eu com 21 anos, né? E um goleiro promissor, eu era goleiro de seleção brasileira, estava sendo observado para a seleção principal, já muito jovem, e era ídolo já no Sul. Eu comecei muito bem, eu tenho inclusive esses tempos, eu fui a Porto Alegre, fui buscar assim, a organizar minhas relíquias, minhas lembranças, né, que eu guardava tudo. Uhum. E aí via revistas e jornais da época assim, dizendo que eu era a maior pérola que tinha surgido na base do Grêmio nos últimos tempos, né? e assim, eu tinha rapidamente eu virei ídolo lá. As lesões interromperam essa trajetória, né? Porque eu fiquei 2 anos praticamente parado. Foi nesse período que o Derlei começou a jogar, e o Derlei aproveitou a oportunidade dele, né? E jogou bem e começou a ir para a seleção pré-olímpica. Né? Quando eu voltei das lesões, eu já tinha o meu espaço ocupado. E eu era 2 anos, sou ainda, né? 2 anos mais velho que o Derlei. Então, o Grêmio tinha o Derlei e o Emerson. Só que o Emerson tinha 2 anos mais velho e 2 fraturas na perna. E o Derlei era o atual titular. Então, pesava a favor dele, né? E aí a escolha, e eu entendo perfeitamente, foi de me emprestar para eu dar sequência à minha carreira. E aí eu comecei a jogar em outros clubes. Eu ainda fui pro Flamengo no ano do centenário, que eu imagino que a gente vai falar. Vamos falar sim. Mas eu ainda fui pro Flamengo no ano do centenário, né? Que é uma história aí também bem interessante. Hoje o torcedor vê o Emerson, presidente do Esporte Clube Bahia. O Emerson, eu me lembro 2004, 2005, ele chegando pra gente olha, entrei na faculdade, tô fazendo administração, ou seja, você já vinha se preparando de alguma forma para administrar algo. Não sei se fosse time de futebol, uma empresa, e você teve uma experiência, acredito que a primeira como dirigente, uma experiência frustrante no Ipiranga, onde você foi caloteado, onde você se frustrou com acessos que estavam ali na porta do gol e não vieram. Aquela experiência foi traumática para você? Você demorou de superar? Vamos lá. Primeiro que eu sempre gostei de estudar. Eu com 17 anos lá em Porto Alegre, eu já estava na faculdade de administração. Ah, é? Então aqui você só fez completar, pagar algumas matérias? Não, começou do zero? Eu fiz questão de começar do zero, certo. Porque eu entrei com 17 anos na faculdade e com 20 anos, quando eu comecei a jogar como titular do Grêmio, eu abandonei a faculdade, porque ali eu tive que optar, ou futebol ou os estudos. E aí o futebol, eu já era goleiro de seleção brasileira. Você era sucesso, né? Exatamente, eu escolhi o futebol, obviamente. Mas eu sempre gostei de estudar e sempre... E assim que eu pude aqui na Bahia, eu voltei para a faculdade, que foi em 2005. Né? Então meus 2 últimos anos como profissional foram treinando, jogando e indo para a faculdade à noite. Né? Então foram os últimos 6 meses no Bahia e depois 1 ano e meio no Vitória, né? Que eu joguei também o tempo todo treinando, jogando e indo para a faculdade. Né? E aí logo em seguida eu me formei, em 2009, foi quando apareceu o Ipiranga. Eu encarei como uma grande oportunidade de colocar em prática aquilo que eu estava muito fresco na cabeça, que era o conteúdo do dia a dia, teórico, né? Que eu tinha aprendido na faculdade. O Ipiranga estava passando numa situação muito difícil, fechando as portas praticamente. Né? Você botou dinheiro do seu ali? Precisava, não foi pouco, viu? Não foi pouco. Porque o clube não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha fonte de receita. E quando eu comecei a conhecer a história do clube, conhecia lá a Vila Canário, o espaço físico, eu sempre vi um potencial muito grande na marca Ipiranga, no espaço. Na revitalização. E eu comecei a me envolver. E aí eu me apaixono por aquilo e me jogo de cabeça. Tanto é que eu coloquei dinheiro meu, né? Dinheiro que tinha conquistado como atleta no Ipiranga para as coisas poderem andar. Né? Foi assim, eu não diria traumatizante como você colocou,
a experiência porque teve um aprendizado muito grande, né? Mas algumas coisas, sim, foram traumatizantes. Né, como uma parceria no último ano, em que... Confiar num sócio. Confiar num sócio. Aliás, eu estava já cansado, precisando de alguém que botasse dinheiro também, que não fosse só eu, né? E aí confiei. Ele botou dinheiro, mas também tomou o seu dinheiro? Não tomou o meu dinheiro, mas todas aquelas promessas feitas não eram verdadeiras, né? Então, quando a gente percebeu, a gente deu o break, né? E também o fato de fazer um trabalho muito bacana fora de campo, né? Se for relatar aqui, assim, o que a gente implementou no Ipiranga, num clube de segunda divisão, sem estrutura na época, foi muito inovador, né? Em muitos aspectos. Mas dentro de campo também a gente fez um trabalho bacana, mas algumas coisas no futebol não permitiram que a gente subisse. E toda vez que não subia... O que, por exemplo, Emerson? Que? Erros de arbitragem em jogos decisivos, que infelizmente por 3 anos seguidos a gente teve contra... eu me lembro de um, né? brabo mesmo. Vários brabos, assim, bem marcantes. E toda vez que não subia, claro que havia uma frustração geral, né? Dentro do clube, porque você só teria o outro ano... iniciar de novo todo o processo, entendeu? E era necessário que a gente esperar, porque vocês praticamente só trabalhavam o quê? 3, 4 meses? 3, 4 meses, Então, era frustrante sempre e às vezes as coisas não eram decididas ali, né? Na hora, no jogo, né? E isso era muito frustrante. Mas, enfim, foi uma grande experiência. Talvez se eu não tivesse passado por essa experiência no Ipiranga, eu não teria... adquirido conhecimento. A ponto de pleitear uma presidência de um clube como o Bahia. Né? Administrar um clube como o Bahia, por mais que hoje é um clube como o SAF, que tem o Grupo City como sócio e que faz a gestão do futebol, né? Administrar um clube como o Bahia é muito complexo. Né? E talvez sem a experiência do Ipiranga eu estaria muito mais verde até para poder estar nessa posição, né? Então aquilo serviu como uma grande faculdade na prática. E você teve como um grande vestibular, falando do lado didático aí, que mostrar aos conselheiros que você entendia de futebol nos bastidores também, na administração do futebol. Que você não era só o Emerson, ex-jogador, ídolo, goleiro do Bahia. Você entendia daquilo que você ia administrar, né? Futebol eu entendia porque foi a minha vida toda. Como eu falei, eu entrei com 8 anos no Grêmio, então eu vivi futebol minha vida toda. Até mesmo enquanto presidente do Ipiranga, eu era comentarista esportivo de rádio e TV. Trabalhei também na Prefeitura de Salvador, na preparação da cidade para a Copa do Mundo, então na área de gestão pública do esporte. Trabalhei na Sudesb também, trabalhei na Copa América 2019 aqui no comitê organizador. Então eu tive várias atividades que me capacitaram, né, para mostrar que assim, não é só um ex-jogador que ama o clube e quer ser presidente. Eu me preparei para estar na cadeira de presidente do Bahia. Eu estudei para isso, eu tive experiências anteriores de gestão para poder estar nessa posição. O torcedor mais desavisado, aquele que acompanha as notícias de site, pela televisão, pelos jornais, né? Hoje em dia pela internet, vê pouco o nome do Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia. O que é que faz o presidente do Bahia? Porque as pessoas acham, mas no futebol a gente não vê nunca o nome do Emerson Ferretti. É muito mais do que futebol, né? Qual é a sua rotina, seu dia a dia, Emerson, como presidente do Esporte Clube? Vamos lá. Bom, o Bahia implementou a SAF, né? Criou o Esporte Clube Bahia SAF e vendeu 90% das suas ações da SAF para o Grupo City. No acordo firmado entre as partes, entre Grupo City e Esporte Clube Bahia, quem tem o dever e precisa e pode se pronunciar publicamente sobre o futebol não é mais o presidente, que é como todo mundo estava acostumado, né? E os clubes associativos ainda, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, o presidente é muito presente na mídia, explicando ali situações pontuais, acompanha treinos, contratações,
sobre treinador, se vai mandar embora, se não vai, quem que vai contratar, enfim. O presidente é muito presente na mídia. Em clubes como que tem SAF hoje em dia, não é mais o presidente que se pronuncia. Então, eu tenho limitações contratuais de falas públicas sobre o futebol, de falas, sobre o futebol do clube. Então, eu não posso dizer, por exemplo, se o Rogério Ceni vai ficar ou se vai ser mandado embora, ou se vamos contratar tal posição. Não sou eu, dentro do Bahia hoje, que pode se pronunciar publicamente. A gente tem um CEO de futebol, que é o Cadu Santoro, né, que é o responsável pelo futebol do clube. Só que aí entra uma forma de trabalho do Grupo City, que o Grupo City é muito discreto, ele não se posiciona toda hora na imprensa. Então você não vê Cadu Santoro toda hora coisa bem pontual. Na imprensa, bem pontual. Por quê? Porque é a forma do Grupo City trabalhar. Se fosse um outro grupo, talvez o Cadu estivesse mais vezes aí na mídia. Mas aí eu te pergunto, Emerson. Não é mais o presidente. Por isso que as pessoas veem pouco o Emerson falando sobre futebol. Eu posso opinar sobre o futebol, mas eu não posso opinar sobre o andamento do trabalho, estrutura, questões pontuais do trabalho. E uma outra coisa que é interessante colocar. Se você achar, qualquer pessoa, né, achar que o mundo se resume a futebol, sim, o Emerson vai aparecer pouco. Só que o mundo esportivo é muito mais que futebol. E aí abre-se um campo de atuação, né, do Bahia e do Emerson como presidente muito grande, porque são aí só as Olimpíadas de Paris, foram 48 modalidades. O futebol foi só uma delas. O futebol feminino, masculino uma e o feminino outra. Abre-se 46 possibilidades, fora os esportes não olímpicos, como futevôlei, beach tênis e tantos outros. Que o Bahia tem, né? Que o Bahia pode atuar e o Emerson pode atuar. Então, se você ampliar essa análise e dizer assim, o mundo esportivo é muito maior do que só o futebol, o Emerson vai estar presente, sim, e vai estar atuando, o Bahia vai estar atuando em várias áreas. Se você achar que o mundo se resume a futebol, você vai ver um pouco o Emerson aparecendo. O Bahia hoje está presente em quantos esportes, Emerson? Olha, a gente tem o basquete. O basquete 3x3 teve até o final do ano. A gente está estudando a continuidade ou não. A gente tem... Porque alguns desses esportes, eles param, né? Porque não há campeonatos, essa coisa toda. Aí retomam, né? E, na verdade, a gente... Vamos lá. O trabalho desde o primeiro ano de gestão. 2024 foi um ano de... A gente é a primeira gestão pós a chegada do City. Sim. Então, ninguém sabia direito como seria esse dia a dia. E nem a relação com o City, nem a atuação dentro da SAF, enfim. E nem o papel do Esporte Clube Bahia nisso tudo. Então, o primeiro ano de 2024 foi um ano de entendimento da situação, de ajustes. Ainda tinha muitas situações híbridas que se misturavam Bahia e Bahia SAF. Bahia antigo, né? Com Bahia novo. Com Bahia novo, com Bahia SAF, né? Muitas coisas se misturando, inclusive receitas que eram já para o futebol, mas entravam na conta do Bahia e várias outras coisas desse tipo, né? Então foi um ano de entendimento. 2025 foi um ano de iniciar as modalidades esportivas, as novas modalidades esportivas do clube, né? Então a gente começou várias modalidades. Final de 2025 foi o momento de depurar isso. Filtrar, quais modalidades vale a pena seguir, botar energia, quais não vale dar uma recuada, porque a gente abriu muitas frentes de trabalho e aí foram 9 modalidades iniciadas, né? E aí agora a gente não consegue tocar com muita qualidade todas elas. Então a gente precisa filtrar, ver o que vai ser viável, o que é interessante para o Bahia dar seguimento e as outras que a gente entender que não é tão importante ou neste momento não consegue dar qualidade, a gente recua e lá na frente a gente pensa novamente. Você estava falando basquete. A gente tem o vôlei de quadra, que por enquanto é só a divisão de base, né, feminino. A gente tem o basquete de quadra, né? A gente tem o vôlei de praia, né? Que
que deve ter novidades boas. A gente tem o basquete 3x3, que a gente está estudando a continuidade ou não. A gente tem o futevôlei, que foi vice-campeão brasileiro em 2025. Em 2024 foi 4º lugar, ano passado, agora em dezembro, foi vice-campeão brasileiro. Então a gente já disputou uma final de campeonato. A gente tem o beach tênis, a gente tem o rally, que já foi campeão baiano. Caramba, também, tá né? Temos um piloto, né, recheado. do clube. Temos o MMA, que é na verdade... É o Patrick? É o piloto? É o Roberto Cunha. Roberto Cunha. E temos o MMA, que a gente fez um licenciamento da marca, né, com a promessa aí de ser criada uma liga nacional com os clubes de futebol com MMA. Eu não sei se isso vai ainda acontecer, mas já teve um evento de MMA aqui do Bahia. E temos a corrida de rua, que é o nosso... É em maio, hein, gente? E já temos a corrida de rua, que é o nosso principal produto hoje. Já tivemos 3 edições. Começamos com a primeira com 3 mil pessoas e agora, em 29 de novembro, a gente colocou 11 mil tricolores correndo. Caramba. Já se tornou a maior corrida aqui da Bahia. Né? E a edição vai ser em maio de 2026, né? E a 4ª edição é agora em maio, dia 3 de maio, na Fonte Nova, na nossa casa. Aí, pela primeira vez, vai ser lá na Ô Emerson, aí eu te pergunto, se você quiser dar um pitaco no futebol, sua opinião é levada em consideração? Até como goleiro, assim, o Bahia vai trazer um goleiro, ou você prefere manter essa opinião no anonimato, ou falar para os mais chegados? Não, a gente tem uma relação muito boa com o City, né? Uma relação amistosa. Todas as vezes que é necessário sentar para conversar, nós somos muito bem recebidos, temos um diálogo bem aberto. E no caso específico do futebol, né, a gente tem toda a liberdade de conversar com o Cadu. Né? Não é uma coisa que acontece toda hora, porque a gente não está toda hora lá no CT. Né? Mas toda vez que há possibilidade, existe uma conversa, mas as reuniões de planejamento do futebol eu não participo. Entendi. Tá na rede, sempre trazendo um grande personagem do futebol baiano, do futebol brasileiro, hoje com o ex-goleiro e atual presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti. Que tal se inscrever no nosso canal? Vai lá, tá na rede, se inscreve. Toda quinta-feira tem um programa novo. Deixa também o seu like, é o nosso termômetro, tá bom? E assista também os episódios anteriores, hein? Recheado de craques, tem Wesley, tem Marcelo Ramos, tem Ronaldo Passos, tem Bebeto Campos, tem Péricles Chamusca, treinador de futebol, Jorge Wagner, Charles, o Wanderson, do Vitória, enfim, Douglas da Silva Franklin, um dos maiores da história do Bahia. Fique à vontade. Emerson, você já assistiu os Bad Boys, que é o documentário no Globoplay, né? E que traça um perfil daquele ano icônico de 1995 no futebol carioca, quando o Botafogo tinha Túlio, o Flamengo tinha Romário, tinha Sávio, tinha Edmundo, você estava no grupo do Flamengo, e o Fluminense, o Renato Gaúcho, né? O Fluminense corria por fora nessa briga aí pelo título e acabou sendo campeão com o famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. Você estava no banco nesse jogo, no banco, né? de reservas, Foi assim, eu creio que o clima no vestiário era de velório, né? Porque o Flamengo era favoritíssimo. O Flamengo montou uma seleção aquele ano, né? Era o ano do centenário, o maior clube do Brasil, com a maior torcida. Mudou a gestão, entrou Kleber Leite, né? E aí fez contratações assim como Branco, lateral esquerdo da seleção brasileira, Romário, repatriou Romário, que era na época o melhor jogador do mundo, meses antes tinha conquistado o tetracampeonato mundial. E estava no Barcelona, né? Com a seleção brasileira, então o Flamengo já normalmente chama muita atenção, imagina no ano do seu centenário, imagina com tantos craques. Essa daí não é a melhor das formações, né? Tem o Jorge Luiz, que era bom jogador, depois jogou no Bahia. Depois Aguinaldo Liz, que agora é treinador. Aguinaldo Liz, treinador. Marcos Adriano e o Emerson ali de camisa verde. Valber, que foi seleção brasileira. Valber, Aqui a gente tem Fabinho, Romário, Marquinhos, Sávio. O Edmundo ainda não estava nessa foto aí. Que jogou no Vasco, né? William, que foi do Vasco também.
Aquele ano, assim, desportivamente foi um fracasso pro Flamengo, porque não ganhou nada, só ganhou isso aqui, ó, a Taça Guanabara de 95. 3-2 na virada. Na época, eu era o goleiro. Então, o único título Jogão esse daí. do ano do centenário. Botafogo tava ganhando por 2-0, não foi? A gente tava ganhando 2-0. Vocês ganharam por 2-0, o Botafogo empatou. Isso. O Romário fez os 3 gols do Flamengo. Márcio Teodoro falhou no último gol. Exatamente. E aí... A única título desse ano do centenário do Flamengo, eu tô na foto, né? Que é a Taça Guanabara, que nada mais é que um turno, né, do Campeonato Carioca, mas era considerado, sempre foi considerado um título no Rio de Janeiro. Né? Nos bastidores, o ego daquele elenco falava mais alto, principalmente Romário e Edmundo? Foi o grande problema, Thiago. Assim, foi o grande problema, porque tecnicamente, indiscutivelmente, o Flamengo era o melhor time do Brasil, né? E por mais que as outras equipes fossem qualificadas, mas o Flamengo tinha uma seleção brasileira no elenco. Só que você tinha um Romário que tinha muitas regalias, né? E eu acho que ele trabalhou para poder exigir essas regalias, né? A diretoria do Flamengo aceitou isso. Só que quando você, num grupo de 30 atletas, 25, 30 atletas, você tem um que tem muitas regalias e todos os outros não têm. Não tem nada, né? Não tem nada, quer dizer, você é obrigado a chegar no horário para treinar. Nem todo mundo entende, né? E outro não é. Assim, isso acaba gerando insatisfações, inevitavelmente. Né? Inevitavelmente. Não é só no futebol, não. Em qualquer empresa, qualquer coisa, se um vai lá e bagunça, não chega no horário, não é obrigado a ir trabalhar, e todos os outros são, isso gera insatisfação. Então, o ambiente dentro do Flamengo naquele ano era muito complicado. E por isso os resultados de campo não apareceram, porque não era por falta de qualidade, era por realmente ter desavenças, insatisfações e que... Se você não corre, por que eu vou correr por você, entendeu? Então tinha muito isso. E futebol... E aí eu vou trazer o contraponto disso. O Juventude, em 99, que não tinha nenhum craque, mas todo mundo corria por todo mundo, o ambiente era maravilhoso, Sim. Todo mundo era amigo. Foi campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo, infinitamente superior tecnicamente, naquele ano de 95, não ganhou nada. E tinha uma certa soberba também, né, Emerson? Também. Convenhamos. Também. Né? E você chegou a ter alguma desavença com Romário, com Edmundo? Não. Saiu alguma faísca em algum momento? Não. Você ficava na sua, né? Eu ficava mais na minha, lógico, né? Sempre tinha confusão, né? Edmundo era um doce quando você parar para conversar. Edmundo sempre foi um cara muito bacana, assim, para conversar, mas sempre tinha algum problema com ele, né? Sempre dava uma confusãozinha no treino, nos jogos, sempre tinha problema com... Então o ambiente era sempre assim, explosivo, né? O que é mais nojento no futebol, hein, Emerson? Um comportamento inadequado para os dias de ontem e que ainda possa acontecer nos dias de hoje, onde as coisas são muito mais claras, digamos assim, e o futebol não perdeu esse teor de essa carga negativa. O que é que você vê de mais nojento no futebol? É exatamente isso. O futebol tem uma lógica diferente da sociedade de uma forma geral. Uhum. A gente aprende desde pequeno que ali dentro das 4 linhas pode tudo, desde que aquilo te dê uma vantagem competitiva e você ganha o jogo. Então você pode mentir, você pode ser violento, você pode agredir, você pode ser o que você quiser ali dentro, desde que isso te traga uma vantagem competitiva e você ganhe. E quando acontece isso, você é valorizado como um malandro. Assim, você joga a bola para fora, mas você levanta a mão para dizer assim, a bola é nossa. Você me fez lembrar... mentindo e tentando enganar o árbitro. E se o árbitro comer mosca e der a bola para você, você ainda sai como um malandro, como esperto, e você é valorizado. Sua torcida bate palma para você. Você me fez lembrar um amigo meu que num baba, nos babas, ele parecia sofrer a falta e...
os outros gritam, né? Do time dele, do time que o cara sofre a falta. Falta aí, eles... Não foi... Ele sempre falava assim, ele era tão honesto. Ele dizia, não, a bola é deles. Não foi falta, não. Aí todo mundo ficava puto da vida com ele. Porra! Pois é, a gente tá dizendo que é falta, você ser honesto é contradiz? Muito bom, não é muito bom? É. Mas dentro do futebol, ser honesto nessas circunstâncias é considerado ruim. Traíra. Então, os valores ali dentro do futebol são diferentes do que você prega e que é o ideal para você viver em sociedade. Sim. Ali você pode, como eu falei, você pode mentir, você pode ser violento, desleal, você pode fazer tudo, desde se aquilo te trouxe vantagem competitiva, tá ótimo e você é aplaudido. Então, você aprende os valores ao inverso ali dentro. E nisso o futebol não mudou. Continuam os atletas tentando, simulando faltas, enganando, não sei o que, mentindo, tentando ganhar no grito, sendo violentos. Só que a diferença agora é que hoje tem câmera para tu quanto é lado, pega os detalhes todos. Então é fácil você perceber quando tem essa simulação, essa mentira, tudo isso, né? Mas o que também é lamentável é que assim, o ambiente em torno do futebol, normalmente no estádio, ainda é muito primitivo, né? Então você vê atos de racismo, de homofobia, de violência, de brigas e uma série de coisas que já existiam no passado, sempre tiveram no futebol. Até outro dia o torcedor fazia xixi na Fonte Nova. Exatamente, sempre tiveram no nas futebol. Pilastras. E que a sociedade evoluiu, né, de uma forma geral evoluiu, né, em respeitos, e assim, muitas dessas situações foram criminalizadas hoje, então existe uma evolução, só que dentro do futebol ainda parece que você anda 2 passos atrás dessa evolução, né? Então ali no estádio parece que é um ambiente que pode tudo. E não pode tudo. Você tem que respeitar a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão ali competindo, estão trabalhando, né? Então, ali naquele ambiente ainda falta evoluir nesse sentido de respeito e de civilização. Sem contar o fato, né, Emerson, que muitos jogadores de futebol começam a aparecer na televisão, capa de revista, tá em todos os sites, todos os jornais, e o cara se acha o suprassumo e se acha a última bolacha do pacote. Isso acaba atrapalhando um pouco a própria convivência em sociedade. O cara se acha o porretão, né? Tem muito disso. O futebol também, né? mexe muito com a vaidade das pessoas, né? O futebol é um esporte em que tem uma atenção muito grande de todo mundo, tem muito dinheiro envolvido, então, portanto, há muitos interesses por trás daquilo ali, do futebol todo, e mexe muito com a vaidade das pessoas, né? Tem muita gente que quer entrar no futebol para aparecer, para ficar conhecido, enfim. E o futebol também tem o poder de repente, pegar um garoto jovem que cresceu com limitações por conta da situação socioeconômica, né? Às vezes nem estudou direito, e de uma hora para outra, por causa de um jogo muito bom, sair de um salário de 10 mil, que já é muito acima aí da realidade da população, para um salário de 150 mil de uma hora para outra, e sair em todos os sites, todos os... E isso, para quem não está preparado, mexe muito com a cabeça. Aliás, mexe com quem é preparado. Mexe com quem é preparado, com quem estudou, com quem tem uma base familiar, né? Um apoio. Já mexe, só imagina com quem não tem isso. E muitos dos atletas, talvez a maioria dos atletas, vem de uma realidade que não é preparado isso. Então, a vaidade chega, enfim, várias coisas ali. E aí é complicado você administrar tudo isso. Bota umas fotos aí do Emerson pra gente recordar um pouquinho. Ele mais novo. Aí no Bahia. Deve ser 2001. 2000? Eu usava preto em 2000. Aí 2000, com certeza. Cabelo bem curtinho, né? Aí foi 95. Saiu do Flamengo, já foi. Aí no Vitória, 2006. Aliás, a gente vai falar desse time aí, que é um timaço, hein? Não é time de Série C, não. Esse time aí é de Série A. Ô Emerson, o que é que falta nos goleiros atuais? Hoje em dia,
a estrutura, a logística para o goleiro é muito diferente. Às vezes o cara tem 2, 3 preparadores no mesmo clube. Eu me lembro que o preparador de goleiro era escanteado na hora da viagem. Não, o preparador de goleiro não vai. O massagista vai, mas o preparador de goleiros vai. Isso mudou no início dos anos 90, que começaram a dar uma importância e a importância devida. Mas eu me lembro que o Bahia dos anos 2000, o preparador não viajava, não. Viajava. O Luciano já viajava? O Luciano não era lembro, muito foi pouco. O meu primeiro no Bahia. Mas eu acho que viajava sim, porque desde o início dos anos 90 que começou a ter o treinador de goleiro passou a ser encarado como uma profissão importante, com uma certeza. Função importante. Porque antes realmente eles não viajavam com a equipe para jogos no interior, em outros lugares, e alguns times não tinham nem treinador de goleiro. Às vezes, o Grêmio, por exemplo, quando eu subi para o profissional do Grêmio, e eu subi com 17 anos, eu já era o terceiro goleiro do profissional com 17 anos, e isso foi em 88, 89, quem treinava os goleiros do Grêmio era um ex-lateral esquerdo do clube, profissional, que foi jogador, chutava bem, tinha um bom chute, e ele que nunca tinha sido goleiro e que não tinha se preparado para ser um treinador de goleiro, que era o treinador de goleiro do Grêmio. Então, quem era, Emerson? Zeca Rodrigues. Zeca. Lateral esquerdo no Palmeiras. Sim. Ele jogou no time do Palmeiras, o famoso Palmeiras da academia. Isso, tinha Leão, Luiz Pereira. Era ele que treinava os goleiros do Grêmio no profissional. Isso nos anos 80. No né? Bahia, o Luciano foi um excelente meia, um chutador de longa distância. Uma qualidade excelente, chute, não foi goleiro. Foi quando eu cheguei no Bahia, ele foi meu primeiro treinador de goleiro, né? E aí, que era assim, era encarado meio assim o treinador de goleiro, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia já se entende essa importância, né? Talvez eu acho que se entende a importância do goleiro dentro do time, né? Porque até então, a remuneração dos goleiros era sempre mais baixa, não era tão valorizado como uma função importante dentro do time. Só que o goleiro é tão importante quanto o atacante que faz gol. Lhe aflige essa coisa dos zagueiros e laterais, na maioria das vezes, recuarem bola pro goleiro. Às vezes eu vejo o goleiro a meio metro da linha do gol, com a bola nos pés. Isso daí, pelo menos 15, 20 anos atrás, era proibido. Impensável. Quanto mais longe a bola estiver do seu gol, melhor. Na minha época, eu encerrei minha carreira em 2007, foi meu último ano. Até então, a bola recuada para nós goleiros era vir e devolver. Dificilmente você dominava para poder fazer um passe lateral. Normalmente você devolvia do mesmo jeito que vinha, né? Isso. Era assim que funcionava. E hoje em dia, assim, eu entendo que o futebol mudou, não é saudosismo antigamente. Não, eu entendo que o futebol mudou em todas as áreas, hein? Em todas as áreas. Fora de campo, gestão, tudo. Recuperação de atletas, preparação física. A tecnologia chegou com muita força no futebol, tanto em todas as áreas, na área de gestão, de preparação de atletas, na área técnica, na hora do jogo, nos treinamentos. Mudou tudo. Os treinamentos hoje de goleiro não são nenhum iguais aos que eu fazia lá há 15 anos, 20 anos atrás, quando eu jogava. Né? Eu entendo isso e não... a evolução. Só que eu acho muito perigoso porque quanto mais a bola estiver próximo do seu gol, e principalmente com um atleta que normalmente não é um especialista com os pés, que o goleiro, né, não é um especialista com os pés, o risco de você errar e tomar gol é muito maior. Então, a lógica a bola tem que estar quanto mais longe do seu gol, melhor. Né? Isso. E o futebol de hoje traz a bola muito próximo do gol e confia muito num cara que não é especialista com os pés. É risco. É risco demais. Ô Emerson, ao mesmo tempo que você participou de um time que renovou as esperanças do torcedor do Bahia, que vivia anos malditos ali no final dos anos 90, que foram os anos de 2001 e 2002, que vieram os 2 títulos do Nordeste, Campeonato Baiano de novo, depois de muito tempo, o Bahia não era campeão desde... Quer dizer, depois de muito tempo não, foi campeão em 98, depois de 2001. Atletas Bola de Prata. Atletas Bola de Prata, você, o Preto. Em oitavo no Brasileiro. Em oitavo, pô, aquela partida contra o São Caetano foi um pecado, cara. Aquela bola 2001 foi, até então, eu acho que esse ano de 2020, desculpa lhe cortar, não. Assim...
eu acho que 2025 é o melhor ano do Bahia no século. Só que até então, o melhor ano do Bahia no século tinha sido 2001. Então, fazia 24 anos... Eu acho o time de 2001 tão bom quanto o de 2025. O 2001 foi o melhor ano do Bahia no século, e agora 2025, para mim, bateu 2001. Até na forma de jogar mesmo, Emerson. Mas você vê que demorou 24 anos para vir um Bahia tão bom quanto aquele de 2001. Eu falava dos times de 2001 e 2002, porque você participou e foi o Bahia se reergueu ali. O ego do torcedor voltou a ficar lá no alto, né? Ao mesmo tempo, você também participou do 7-0 contra o Cruzeiro, que foi um dos dias mais tristes da história do Bahia. Era o Cruzeiro que era muito bom ou o Bahia que era muito ruim? Aquele time era muito ruim. Aquele encontro ali foi de um time que já era campeão, que dava tudo certo, que estava feliz, estava leve, estava jogando por música, contra um time acabado, destruído, destroçado por um ano péssimo e que ninguém tinha mais força para nada ali, né? Foi um encontro de duas situações completamente opostas, né? E o resultado traduziu essa realidade. Os próprios pênaltis cometidos, né? São pênaltis infantis, né? Desnecessários, né? De um time que está emocionalmente desequilibrado. Você lembra como você foi para casa naquele dia? Destruído. Destruído, porque eu chega a me emocionar, né? Porque eu era tão Bahia quanto qualquer torcedor que estava na arquibancada, quanto qualquer dos 20 e poucos mil torcedores que ainda acreditaram, né, e foram para Fonte Nova assistir, né, voltaram para casa destruídos. Eu voltei como eles. Você devia estar morrendo de vontade do jogo acabar no primeiro tempo, que já foi 4-0 no primeiro tempo, né? E eu já sentia que a gente não tinha força para reverter aquela situação. Sinceramente, por tudo que a gente passou no ano, foi um ano muito difícil. Foi um ano que dava tristeza, a hora que dava vontade a hora que dava para ir para o Fazendão treinar, né? Dava tristeza, porque o ambiente era muito ruim. A gente tinha uma gestão também muito ruim, que errou muito na condução do trabalho do ano, né? E aquele jogo eu já sabia que a gente não tinha condição nenhuma. Matematicamente tinha uma mínima, né, esperança, mas emocionalmente, enfim, eu não acreditava que ia acontecer aquele milagre, porque não era nem merecido, sabia? Pior não poderia ficar, mas ficou. 2 anos depois, aí veio queda para a Série C. Qual foi o grande erro daquele time? Eu já conversei isso aqui com o Wesley, e ele próprio acha que a direção pecou porque ele recebeu o dele, na frente de todo mundo, e o clube vivia uma crise financeira danada, sem estrutura, com salários atrasados. Aquilo foi só um molho a mais para aquele time cair naquele ano, 2005? Naquele ano se falou muito, né, dessa situação do Wesley, porque o Wesley, os empresários dele, fizeram um acordo com a diretoria e que o salário dele tinha que sair em dia e tudo, enfim. E saía em dia, e o salário de todos os outros jogadores, 2, 3 meses atrasado. Como eu falei lá no caso do Flamengo, né? Quando um tem privilégio e os outros não têm, isso gera uma insatisfação. Isso colaborou, mas eu não culpo em momento algum o Wesley. Eu acho que o Wesley negociação pediu o que ele achava. O grande erro foi de quem estava gerindo o clube, que aceitou privilegiar um em detrimento de todos os outros. Você não pode fazer isso, porque você vai gerar insatisfação nos outros. Então, quem aceitou o Wesley e pedir, perfeito. Se eu pudesse, eu pedia também. Eu quero exigir que meu salário saia... É o papel dele, do empresário. Não atrase e saia em dia. Né? Se eu tivesse um empresário que fizesse isso e conseguisse isso, maravilha, né? Então, a culpa não era do Wesley, a culpa foi de quem aceitou essa situação de distinguir um atleta, né, em detrimento de todos os outros, dando um privilégio para um atleta e todos os outros não tendo esse mesmo privilégio. E você que já tinha um certo tempo de clube, tinha um respeito da torcida, se manifestou quanto a isso junto à direção?
A gente não sabia, então, isso se estourou meio que no meio do caminho, assim, né? Se estourou no meio do caminho e, sinceramente, para mim, é lógico que eu você tinha moral para isso. Muito insatisfeito. Eu ficava muito insatisfeito pelo meu salário não sair em dia, né? Ficava muito insatisfeito com isso, né? Porque a gente trabalha, a gente tem o direito de receber. Eu me manifestei em 2003, porque em 2003 também houve essa situação. Todos a gente que era do clube e que tinha sido bicampeão do Nordeste e tudo, 2 meses, 3 meses de salário atrasado, sempre atrasado. E os novos contratados para 2003, todos com salário em dia. Quer dizer, atletas que tinham chegado no clube recentemente, sem história dentro do clube, recebendo em dia, e atletas que já estavam no clube com história dentro do clube, com salário atrasado. Que erro básico, né? Quando eu descobri isso, eu fui na diretoria, eu reclamei. Eu subi na diretoria, peguei todos os diretores e eu reclamei. Porque aquilo para mim foi um absurdo, né? E aí a tentativa de resolução da diretoria foi pior ainda. Porque ao invés de botar todo mundo em dia, eles pararam de pagar os atletas que estavam em dia e para equiparar os que estavam atrasados. E aí esse pessoal que estava em dia começou a ficar insatisfeito. E todos souberam que eu tinha ido reclamar. Então ficou um ambiente complicado até. Porra. Aí é que degringolou de vez. E aí tá, assim, a resposta por que o clube foi tão mal em 2003, sabe? Isso foi um dos problemas que tiveram, né? Então, por isso que a gestão foi péssima, a condição foi péssima do futebol do clube. Aí você sai do Bahia em 2005, né? Em 2006 vai para o rival Vitória, nas mesmas condições do Bahia. Série C também. Foi um erro? Você não faria hoje de novo? Foi um erro ter ido para o Vitória? Foi um risco. Foi um risco, assim. Mas Você subiu. Você subiu. Eu precisava... Primeiro, a minha continuidade no Bahia não era mais possível. Eu só abri negociações com o Vitória após esgotar todas as possibilidades de ficar no Bahia. Eu não queria sair reduzir salário, tudo. Já tinha reduzido 2 anos o meu salário. Quando eu percebi que o próprio Bahia não queria mais e que eu já não estava sendo respeitado da forma como eu merecia dentro do clube, eu disse assim, eu acho que realmente está na hora de mudar, né? E assim, o Bahia concordou, assim, então não houve mais possibilidade de seguir. O meu sonho sempre foi jogar lá 6, 8, 10 anos no Bahia e encerrar a carreira no clube. Não foi possível. E tudo bem. Você falava isso sempre. Eu sempre... Ok, era o meu desejo, mas nem sempre a gente realiza, né, nossos desejos. E eu entendo que é do futebol, do mercado, isso. Após definir minha saída do Bahia, o Vitória veio me propondo ser o líder dessa retomada do clube, porque tinha caído para a Série C, né, dentro de campo, né? Eu já estava estabelecido em Salvador, estava já me encaminhando para o final de carreira, estava estudando já na faculdade. Eu pesei tudo isso, né, e resolvi dar esse passo, né, de mudar para o rival. Sei que foi uma decisão assim, bastante arriscada, porque eu coloquei em risco toda a idolatria, né, conquistada, né, junto à torcida do Bahia, né, e assim, eu acredito que a maior parte da torcida hoje em dia entende ou até esquece essa passagem minha pelo rival, né? Esquece. Mas eu precisava dar sequência na minha carreira, né? E eu não queria sair de Salvador, já estava, como eu falei, para o final. E aí fui. Foi uma experiência que, assim, para as minhas atividades pós-carreira de atleta, né, como comentarista, como presidente do Ipiranga e até as minhas funções na prefeitura, governo do estado, ter jogado nos 2 clubes
me ajudou porque eu conheci os dois clubes, conheci as pessoas, né, dos dois clubes. Isso me ajudou nas minhas funções pós-carreira. E como você era respeitado lá dentro do Vitória? Sim, eu fui os bastidores, muito massagista, todo mundo, né? Muito recebido. Roupeiro, eu acho que foi porque em 6 anos de Bahia, em que eu me tornei um grande ídolo do clube, em momento algum eu desrespeitei a instituição Vitória, nem a torcida do Vitória. Você não dava entrevistas picantes? Nunca. Da mesma forma que quando eu fui lá pro Vitória, pro rival, eu em momento algum desrespeitei o Bahia, ou por mágoa, por ter saído do clube, ou Você estava com mágoa do Bahia. Com pessoas e não com a instituição, né? Eu sempre respeitei. Isso é meu. Eu prezo pelo respeito às pessoas, às instituições, né? Então, talvez eu tenha sido muito bem recebido por isso. Por mais que eu era ídolo do Bahia, eu jamais desrespeitei ali o rival. Eu fazia o meu melhor pelo Bahia. E, logicamente, se eu pudesse passar por cima do rival, eu passava, né? E você acabou jogando... Mas não desrespeitando, né? Você acabou jogando num time que tinha uma formação que o torcedor do Vitória lembra mais desse time de 2006 do que de alguns que foi campeão baiano ou campeão do Nordeste. Pô, um time que tinha Sandro, Apodi, Bida, Preto, Wanderson tinha chegado, né? Wanderson estava chegando. Índio, quem mais aqui? Anderson Martins, Marcelo Moreno, Marcelo Boliviano. Começando. Davi Luiz. Subindo. Davi Luiz foi 2007, mais que também subindo. Essa foto também. Você tá com ele. Ele tá essa foto ele tá mostrando, essa foto do Vitória. A foto do Vitória, acho que ele tá assim ali, ó. Entre o Sandro e o Bida. É o Davi Luiz. Sandro, Marcelo Moreno, Bida, Índio, Wanderson, Leandro Domingos. Leandro Como esquecer de Leandro Domingos? Jogava Alisson, que é falecido, o Alisson, lateral esquerdo, Preto e Jean zagueiro. É isso aí. Grande time, né? Time da Série C. Era um time de Série B. Era um time de Série B para Série A. Né? Que acabou subindo. Emerson, quando foi que você resolveu que iria assumir sua homossexualidade? Era algo que era um tabu, né? Sempre foi um tabu nos anos 70, nos anos 80. Quando foi que você chegou e disse, não, acaba com isso, até porque isso pode até motivar outras pessoas, né? Eu acho que foi importante essa sua atitude. Tiago, na verdade, eu nunca pensei em assumir, né? Publicamente. Quando jogador, né? Nem quando jogador, nem depois. Eu sempre foi uma condição que eu precisei esconder, né? Desde novinho que eu entendi que o mundo era muito hostil, mesmo naquela época, aqueles anos, né? 70, 80, né? O mundo era muito hostil, né? Para pessoas LGBTs. O futebol é hostil. Você falou isso no início do programa, né? E o futebol mais da atitude dos torcedores, né? Mais ainda. Então eu aprendi desde pequeno que eu precisava esconder essa condição, né? E escondi para poder realizar meu sonho de criança de ser um goleiro de futebol, né? E mesmo depois eu também nunca quis falar sobre, porque eu tinha medo de as portas se fecharem, enfim, o mesmo medo que me acompanhou a vida toda, né? Só que aí, antes da pandemia, a Joana de Assis, que é a jornalista do Sport TV, né, me procurou querendo fazer uma matéria sobre homossexualidade no futebol. E eu me recusei a participar da matéria, mas a gente conversou muito e eu logo me abri com ela e me coloquei à disposição de ajudá-la com tudo que eu poderia fazer para ela fazer uma grande matéria, porque eu achava importante ela abraçar isso e falar, mas eu não queria participar. E aí, já tinha outros atletas de outros esportes que falaram muito claramente, e o futebol não, né? Sempre foi muito retido, né? No futebol sempre foi silenciado, como se não tivesse a presença de pessoas LGBTs, de homens gays no futebol, seja como atletas, seja na comissão técnica, seja em diretoria, e sempre teve, sempre teve, né? Só que isso
sempre foi silenciado como se não estivesse. Tinha jogadores nos clubes que você defendeu que sabiam e respeitavam? Eu nunca dei margem para uma confirmação. Eles sabiam por suspeitarem, por zum, conversas atrás, mas nunca uma confirmação, nunca. Eu nunca dei margem para isso, né? Então, sempre havia suspeita, mas não uma confirmação. Bom, com Joana, a gente passou 2 anos e meio conversando. Virou amizade, né? Virou amizade. Ela me ligava, a gente ficava horas conversando. Veio pandemia, aí daqui a pouco ela engravidou, enfim. Foram 2 anos e meio de conversa, né? E virou uma amizade. E ao longo desses 2 anos e meio, ela me trouxe muitas histórias de que ela ficava pesquisando e conversando com as pessoas, de outras pessoas LGBTs dentro do futebol, e todas as histórias eram muito sofridas, de muito sofrimento, né? E aquilo foi começar a mexer comigo, né? Até que chegou num ponto que ela disse assim, olha, vai ter o podcast nos armários dos vestiários, assim, você quer participar? E aí eu fiquei aí uns 15, 20 dias relutando, matutando. E assim, se eu dissesse não, talvez fosse a minha última oportunidade de dar esse passo. E aí eu disse que eu acho que valia a pena, porque eu acho que eu ia estar quebrando um silêncio, eu ia estar ajudando muitos outros atletas, pessoas gays que gostam de futebol, que amam futebol, que querem ser jogador. Que são, acima de tudo, pessoas. Pessoas que precisam ser respeitadas. E quanto o futebol perde alijando essas pessoas do próprio futebol, né? Quantos craques desistiram, garotos com talentos desistiram por perceber que o futebol era hostil para um atleta gay, né? Quanto o futebol perdeu? Quanto o futebol precisa amadurecer e precisa avançar nessas questões. E eu disse assim que eu tinha uma grande oportunidade de deixar um legado, né? E aí foi um legado para mim, pessoa física, porque eu cuspi uma coisa que sempre ficou atravessada aqui, porque eu sempre precisei esconder isso de todo mundo, né? Você sentia que tinha colega seu que te evitava? Com certeza. Né? E né? E isso me fazia mal, né? Tendo que sempre, em muitas situações, vestir um personagem, né? Para não ser quem eu sou. Né? Então eu cuspi aquilo, né? Então foi tão libertador. E ao mesmo tempo eu consegui quebrar assim, um silêncio dentro do futebol que vai ficar marcado. Já está marcado, né? Na história. Porque se abre aí uma possibilidade muito grande, né? Hoje já se tem uma referência. Se fulano pôde ser um atleta profissional, foi campeão, foi ídolo, foi para a seleção brasileira, tanta coisa que eu conquistei, né? Por que os outros não podem? Por que não pode falar? Por que enfim, eu acho que só trouxe benefícios. Né? Por mais que ainda tenha preconceito, homofobia, uma série de coisas. Tem algum caso de algum babaca? E no caso específico meu, assim, eu sou uma pessoa muito mais leve. Ah, com certeza. Muito mais leve. Teve um caso de algum... Eu não preciso aqui nessa entrevista, por exemplo, montar o personagem e me proteger. Não, eu posso falar sobre isso aí. Só sempre falar foi o sobre Emerson. Isso abertamente. Sabe, sem precisar ter medo de que alguém venha me apontar ou me acusar de que é gay, que não sei o que, não. Teve algum jogador babaca, acéfalo, que... Não vou dividir concentração, não vou dividir quarto com ele, não? Que eu saiba, não. Não chegou nos meus ouvidos. Mas você sentia isso, que tinha sempre... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu sempre fui muito profissional, Thiago. Eu nunca dei margem para ninguém falar nada de mim dentro de clube nenhum. Né? Você tem uma história, cara. Eu sempre fui muito profissional. Até porque eu tinha medo, né? Porque eu sabia que se eu cometesse algum deslize, minha carreira estava sob risco. Então, eu sempre fui o máximo profissional que eu pude. Eu nunca misturei as coisas. Né? Então, ninguém pode falar nada de mim. E se teve essas situações, não chegaram a mim. E fala muito mais sobre a pessoa, que é preconceituosa, do que propriamente
né, de mim, né? E que bom que o mundo mudou, né? Por causa de pessoas como você. Ô, Emerson, o melhor colega que você teve no futebol? Aquele cara que é irmão de fé. Poxa, pode contar, um cara sensacional. Gente bacana, assim, mas né? tem sempre... O próprio Sandro, zagueiro. Sandro, né? Um cara bacana, só pra o próprio... Você jogou com ele só no Vitória? Só. Né? O Daniel Alves era outro cara fantástico e tantos outros, assim, que eu tive. Você chegou assim. a falar com o Daniel depois do que aconteceu com ele? Não, nunca mais. Eu perdi o contato, assim, Mas por tudo que aconteceu, você é um cara que é uma pessoa que condena a atitude dele? Agora já ficou provado, né? Que foi absolvido e tudo. Então, assim, eu lamento, nós, jogadores, atletas, né? A gente, assim, tem esse risco ainda, né? De pessoas querendo se aproveitar dessa situação. Logicamente que ele, pela experiência que ele tinha, também já era para ele ter percebido, né? Uma possível, né? Talvez ali o momento ele... Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, só ele mesmo sabe. Mas eu lamento, porque ele tinha tudo para encerrar a carreira de uma forma tão linda, que a carreira dele foi tão linda no futebol, né? Uma pena ter encerrado dessa forma. E você acompanhou lá do comecinho, né? É. Melhor lembrança da carreira? Tantas lembranças, né? Eu tive o grande título, né, no Maracanã, né? Com mais de 100 mil pessoas, campeão da Copa do Brasil. Mas, indiscutivelmente, grandes lembranças no Bahia. Na Fonte Nova, com a torcida do Bahia. Em 2004, eu estava no banco de reservas, a torcida a Fonte Nova lotada, cantou parabéns para mim, me homenageou no dia do meu aniversário. Isso tudo... o dinheiro não compra, não. São coisas muito bacanas, assim, que eu conquistei. Melhor treinador que já teve? Pô, eu trabalhei com o Filipão, com o Luxemburgo, naquela época áurea deles, lá nos anos 90, né? Então, eles eram referências, realmente, né? Eu acho que dá para colocar como duas referências. Hoje aqui no Tá Na Rede, camisas do Bahia, da época de 1998, 97, 98. O Emerson não pegou essa época aí, não. Da Hyundai. Camisa do Flamengo. Essa é da sua época, inclusive tem na manga ali tem uns 100 anos. 100 anos, né? Camisa de manga comprida, raríssima hoje em 95, dia. 95. Que camisa da Seleção Brasileira e a Argentina aí já prevendo Copa do Mundo. Você acha que o Brasil vai ser campeão ou ainda vai esperar mais uns 4 anos aí, Emerson? A opinião do comentarista Emerson Ferretti. Vamos lá, eu não duvido de nada dentro do futebol, né? Porque ainda mais torneios rápidos assim, né? Porque às vezes dá a liga ali e a coisa vai, né? Então eu não duvido que há a possibilidade de um grupo que ainda está desacreditado chegar lá e as coisas acontecerem, porque é um torneio rápido, né? E bater campeão, né? Mas vai ser difícil. Bom, no cenário hoje aqui também uma placar com o menino Emerson Ferretti aqui na capa, uma edição regionalizada quando o Emerson estava... isso aqui é 2001, eu acho. 30 de novembro de 2001, já estava pertinho daquelas partidas contra o São Caetano, né? Aí o Emerson... Aí eu já estava destaque já na bola de prata, concorrendo com o nosso atual treinador, Rogério Ceni. Opa! Ganhou dele, né? Ganhei dele. Ele sabe disso, obviamente. Sabe, né? Eu falei com ele, eu lembrei ele. Emerson Ferretti, obrigado pela sua presença aqui no Tá Na Rede. O Emerson, já falei isso, repito, um dos 5 maiores goleiros da história do Bahia, ao lado de Nadinho, de Ronaldo, falei no Ronaldo, lembrei do Roberto, o irmão, né? Ronaldo Passo, Jean e o tal Luiz Antônio, né? Luiz Antônio para dar moral pro heptacampeão baiano, né? O Rodolfo Rodrigues não chegou a ser campeão baiano. Não foi, não. E jogou pouco, né? Jogou o Rodolfo pouco. Rodrigues no Bahia, né? Não muito mais o nome ali, passagem. o folclore do Rodolfo Rodrigues. Emerson, um abraço e um bom ano de 2026 para o Esporte Clube Bahia. Certo, Thiago. Obrigado pelo convite. Prazer participar. Aliás, a gente se conhece desde quando eu cheguei aqui. Desde quando você chegou. Já queria eu só não estava no desembarque lá no aeroporto. Já queria aqui também lhe parabenizar por toda a sua carreira, Maravilha. né? Por tudo que você fez
faz ainda pelo esporte baiano, né? Que valoriza, parabéns também. E a gente está aqui sempre disponível. Massa, muito bom. Bom, nos siga no YouTube, vai lá no canal Tá Na Rede, se inscreva e toda quinta-feira tem episódio novo. Nos siga também no Instagram, @Tá Na Rede, no meu Instagram pessoal, @Thiago_Mastroianni. Tá Na Rede vai ficando por aqui, deixe seus comentários aí e na próxima quinta-feira tem mais um episódio inédito. Valeu, gente, abraços, beijos.